Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui neste canal, no Fórum Permanente de Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. Esse evento conta com o apoio do FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação, que também tem um canal no YouTube, e também conta com com apoio na realização da Smart ID, que também tem redes sociais, se vocês puderem se conectar, acompanharão o trabalho da Smart ID. Contamos com o apoio da Inovar Tecnologia Social, com a direção da Elze Ellen Carvalho, que também é coordenadora do Programa Petrópolis da Paz. Contamos com o apoio da Prefeitura de Petrópolis, através do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Petrópolis da Paz. É uma honra estar aqui mais uma vez. Alexandre, boa noite a todos que estão chegando. Espero que seja um evento muito produtivo, muito proveitoso para todos nós. A gente vem trazendo diversos temas voltados para a cultura de paz, para a transformação de conflitos, e hoje não será diferente. Hoje nosso tema é o processo de mediação, conceito, vantagens, aplicação prática e estrutura de funcionamento. Quem vai acompanhar o Marcelo Girardi será a Fátima Almeida, que é mediadora judicial e intervisora da Câmara Pública do Programa Petrópolis da Paz. Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fátima. Estamos aqui com algumas pessoas chegando, tá bem? Temos a Sônia, outras pessoas chegando. A Cláudia Clemente, a Patrícia Teixeira, a Nádia, a Mariana Garcia, a Elze, todos nós nos acompanhando em mais esse encontro, que eu tenho certeza que será muito produtivo e muito especial para o nosso desenvolvimento e aprendizado. Estamos todos em desenvolvimento, né? Então vamos aproveitar mais essa oportunidade para ouvirmos, né, o Marcelo nos trazendo esse tema tão importante. Então, que seja muito proveitoso para todos nós, tá bem? Receba o Marcelo, por favor, e até daqui a pouco estaremos aqui nos bastidores acompanhando. Que bom, né? É uma responsabilidade muito grande e uma honra imensa receber meu professor de mediação, né? Nesse espaço. Eu acho até que Marcelo, se ele não foi professor de todos os mediadores do Brasil, com certeza ele foi professor e tem sido e vai ser professor da maioria. Por outro lado, também é uma honra representar a Elze, essa coordenadora exemplar do Petrópolis da Paz, e que a gente tem muito orgulho de fazer esse trabalho junto com ela. Marcelo, embora Marcelo dispense apresentações, porque, como eu disse, a maioria de nós foi aluno do Marcelo, ou é aluno do Marcelo, a gente conhece muito Marcelo de diversos momentos que a gente teve a oportunidade de receber, que ele compartilhasse com a gente os ensinamentos que ele recebe em outro país e no Brasil. Enfim, todos os estudos do Marcelo, ele nos honra compartilhando com a gente, nos dando oportunidade de aprendizado. Marcelo é diretor da M9GC, ele é cofundador do MIT de negociação, mediador certificado pelo ICML e MI, e é docente e palestrante bastante conhecido, como eu já disse. Marcelo, eu te agradeço imensamente essa sua disponibilidade de vir conversar um pouco com a gente, trazer um pouco mais desse projeto, desse objetivo que a gente tem de fazer a diferença na sociedade. Obrigada, Marcelo. Olá, Fátima. Oi. Primeiramente, muito obrigado pelo teu convite, né? Agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer também a Vanessa, que eu fiquei conhecendo hoje, e muito obrigado aí pelas apresentações todas, e o Alexandre, parabenizar vocês todos e a Elze pelo projeto que vocês desenvolvem, o Petrópolis da Paz, né? Fórum permanente também de mediação de conflitos e justiça restaurativa. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês e dividir e aprender com vocês sempre, né?
A Fátima me falou para conversar com vocês aqui, todos, né, sobre o processo de mediação, partindo do princípio de que nós vamos conversar sobre esse tema, levando em consideração também que muitas pessoas que estão aqui, isso é muito bom, sabe, muito legal, podem não ter ouvido ainda falar mais especificamente sobre a mediação, ou já ouviram falar, mas não ouviram falar de uma forma tão aprofundada. Então, eu vou pedir licença para que a gente converse a partir desse nível, né, desse ponto, que é, para mim, uma grande satisfação, né? Quanto mais pessoas puderem conhecer a mediação, melhor. Quanto mais pessoas puderem utilizar a mediação, melhor. E mais ainda, poderem divulgar a mediação nesse nosso país, em todos os contextos. Por que eu digo isso? Porque a mediação, quanto mais nós usamos a mediação, mais nós temos como uma sinalização de maturidade da nossa sociedade. Nós, como cidadãos, né, como indivíduos, na medida em que nós desenvolvemos uma maior capacidade de resolver nossos conflitos de forma produtiva, construtiva e pacífica, a gente melhora o tecido social, melhora as nossas vidas, né, individualmente, também melhora o tecido social. Claro que nem sempre nós conseguimos fazer isso diretamente, né, com a outra pessoa com quem nós temos uma divergência, uma situação problemática, uma situação conflitiva ou uma tomada de decisão que a gente precisa fazer com o outro. E toda vez que a gente não consegue, né, seguir nesse percurso dessa forma, a gente pode contar com uma terceira pessoa que pode nos ajudar. É disso que a gente vai falar, né? Conhecer um pouco mais sobre esse recurso, sobre essa possibilidade que está sempre à nossa disposição e cada vez mais. Hoje o Brasil está amadurecendo bastante, né, a forma de utilizar a mediação em todos os níveis. A gente vai ver aqui por quê e de que forma que a gente pode entender melhor esse instituto, essa possibilidade e utilizar. Alexandre, eu acho que a minha tela está compartilhada com vocês. Se você quiser puxar aqui, ótimo. Imagino que todos estão vendo a tela, né, os slides. Eu separei alguns slides para que a gente possa ver juntos aqui e fazer esse percurso, né, do nosso tempo aqui o mais produtivo possível. Já vou avisando que a gente vai passar um vídeo também aqui, curto, exatamente para exemplificar o que nós estamos falando, mas, sobretudo, para que vocês mesmos possam tirar as conclusões de vocês sobre a mediação, sobre as vantagens da mediação, como que ela pode ajudar, né, em vários níveis, a sociedade, né, em várias camadas. Então, olha, começamos por aqui, né, pelo conceito de mediação. Acho que é importante a gente dar esse ponto de partida e partimos da lei, né? O que a lei fala, o que a lei estabelece como um ponto de partida em relação ao que é a mediação. E ela considera a mediação a atividade técnica, portanto, não é uma atividade que é feita por pessoas que não têm a preparação, e sim é importante que tenha uma preparação técnica para conduzir, né, uma mediação. Uma atividade técnica exercida por terceiro imparcial, que não decide pelas partes, ele ajuda as pessoas a decidirem por si sós, né? Então, sem poder decisório, que essa terceira parte, né, escolhida ou aceita pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Esse é o ponto de partida, né, o que diz a Lei 13.140, chamada Lei da Mediação. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia dos contornos sobre o que nós estamos falando. Entanto, toda vez que a gente fala de mediação em um nível de mudança de cultura, né, para explicar especificamente a mediação, eu gosto muito dessa definição, vamos dizer assim, mais sintetizada, mais simplificada sobre mediação, porque não só ela é muito precisa do ponto de vista de dizer o que de forma geral, nós temos à nossa frente, quando a gente fala de mediação, como também ela é utilizada pelas, vamos dizer assim, pelas maiores
entidades globais de mediação com um propósito também de facilitar a compreensão. Toda vez que a gente fala de mudança de cultura, toda vez que a gente fala de mudança de paradigma, é importante nós simplificarmos aquilo que nós estamos propondo como mudança. Então, quando a gente entende a mediação, olha, como uma extensão do processo de negociação, né, a mediação como uma negociação assistida ou facilitada por um terceiro imparcial e de confiança das partes. O que quer dizer isso? Tá vendo? Se a gente utilizar esse esquema gráfico, né, uma espécie de contínuo, quando a gente pode observar aqui, quando nós estamos falando de administração e gestão de conflitos, administração e resolução de conflitos, né, nós temos 3 grandes dimensões, né, a autocomposição, a heterocomposição e a autotutela. A autocomposição, onde as pessoas que estão naquela situação conflitiva, elas mesmas compõem a solução do seu conflito. A heterocomposição é quando aquelas pessoas que estão em conflito, elas não conseguindo resolver, elas estão delegando, passando, né, a tomada de decisão que estava na mão delas agora para uma terceira pessoa. Por isso que é o outro, né, uma heterocomposição. A composição é feita, a solução é dada por uma terceira pessoa, ela que vai apontar como que aquela situação conflitiva deve ser resolvida, que é o caso, por exemplo, das decisões judiciais, né? Toda vez que a gente entra com um processo na justiça, nós estamos delegando para um juiz a solução do nosso problema. E a autotutela, que é um momento onde as pessoas tentam resolver, né, fazer justiça pelas próprias mãos, né, de alguma forma. Na autotutela, nós temos, sim, aí uma situação muito mais de quem tem mais força, quem tem mais poder, quem vai conseguir forçar o outro a fazer aquilo que se quer, né? Então nós temos autocomposição, um sistema consensual, colaborativo, heterocomposição, um sistema adversarial, onde um ganha e o outro perde, a um é apontado como tem razão e o outro não, e na autotutela vence aquele que tem mais força. Pode ser uma questão de ameaça, pode ser até entrar num processo de agressão ou violência física mesmo, vias de fato. Tá vendo? Olha, dentro desses 3 grandes sistemas, nós temos possibilidades de escolher. A negociação e a mediação estão dentro da autocomposição, né? É isso que se propõe, as próprias pessoas terem autonomia, terem protagonismo, né, de poder resolver a sua própria vida. Claro, elas criaram a situação conflitiva, e a situação conflitiva acontece porque nós pensamos de forma diferente, nós sentimos de forma diferente, nós agimos de forma diferente em uma determinada situação, né? Ou seja, é natural, né, faz parte da diversidade humana pensar, agir, sentir de forma diferente. Quando essa diferença, essa divergência não se resolve, aí nós temos uma situação conflitiva que nós podemos utilizar, resolvê-la com a negociação, né? Eu diretamente com o outro tento, em uma negociação, em um processo de influência, resolver aquela situação, aquela diferença, aquele problema, fazer aquela tomada de decisão. Eu junto com o outro. Eu só estou junto com o outro porque sozinho eu não consigo. Ou seja, tem um grau de interdependência aqui, né? As pessoas que dependem umas das outras não podem resolver sozinhas. Eu não posso, por exemplo, estabelecer que o outro vá me pedir desculpas porque eu quero, né? Eu preciso negociar com ele como que o tratamento foi feito e como é que aquilo pode ser resolvido. Não posso simplesmente dizer para o outro, você vai me pagar uma multa de 70 mil reais, no prazo que eu quero, no valor que eu quero. Não, eu vou precisar negociar com o outro, não simplesmente digo e ele vai obedecer, né? Ele vai fazer da forma como eu quero. Eu tenho uma situação de interdependência, nós vamos precisar resolver como que aquela situação, consensualmente, pode chegar, né, a uma solução. Quando, negociando com o outro, eu não consigo obter o resultado que eu quero, a gente não consegue chegar num consenso, olha, eu posso usar a possibilidade aqui, né, eu posso ter a possibilidade de usar a mediação, que é uma extensão do processo. Eu continuo negociando, as pessoas continuam negociando. Agora,
com auxílio, com a ajuda de uma terceira pessoa. Elas continuam agora, só que dentro de um novo formato de comunicação, de uma reorganização do processo de negociação, de uma reorganização da forma como a gente vai trocar informações, da forma como a gente vai conversar sobre o que é importante para a gente, da forma como a gente vai restabelecer, né, a nossa relação para chegar num bom resultado para os dois, não para um só, para os dois. Então, em vários níveis, tá vendo? A gente já começa a perceber que em vários níveis, onde as pessoas estão negociando, em vários contextos, então, o contexto familiar, contexto afetivo, um contexto social, por exemplo, na escola, na vizinhança, um contexto profissional dentro do trabalho, um contexto empresarial, comercial, né, entre empresas, entre consumidor e empresa, entre cliente e empresa, entre parceiros comerciais, entre associações, né, entre estados, entre países, ou seja, sempre ampliando do pequeno para o macro, do micro para o macro, em qualquer contexto. As pessoas têm situações onde elas precisam resolver as suas divergências. Ou seja, em qualquer contexto onde as pessoas estão em interação, a mediação se aplica. A mediação entra como uma possibilidade, né, das pessoas que estão tentando resolver aquela situação conflitiva, tomar uma decisão, resolver uma divergência, contar com uma terceira pessoa, que pode ajudá-las a chegar num resultado melhor, por exemplo, tá vendo? Olha que interessante, melhor do que se elas tivessem que delegar a tomada de decisão para uma terceira pessoa. Então, vale a pena a gente gastar, vamos dizer assim, um tempo aqui, para entendendo esse percurso aqui, a gente entende muito do que a mediação se propõe, muito do que efetivamente a mediação pode ter como, ou oferecer como benefício, né, e como mudança em uma sociedade. Ou seja, quanto mais nós, indivíduos, né, cidadãos, conseguimos resolver diretamente, de forma construtiva, os nossos conflitos, menos nós vamos onerar os outros, né, em todos os sentidos, onerar do ponto de vista financeiro, onerar do ponto de vista emocional, onerar do ponto de vista social, de recursos e assim por diante. Não conseguindo diretamente, quanto mais nós usarmos a mediação, menos a necessidade, menor a necessidade, tá vendo, de usar as outras possibilidades heterocompositivas, sobretudo os tribunais. Por que os tribunais estão abarrotados de processos, né? Por que os tribunais estão cada vez mais lentos, muitas vezes? Porque muitos dos processos que estão lá, muitos dos conflitos que estão lá não precisavam estar lá. Poderiam ter sido resolvidos antes pela negociação ou pela mediação. E muitos que estão lá hoje já estão começando a ser encaminhados, né? Faz-se uma pausa e tenta-se resolver por meio consensual, que é o que a gente vai ver no nosso vídeo daqui a pouco, né? Então, olha só que interessante, algumas vantagens que a mediação pode nos trazer, pode trazer para a sociedade. A primeira delas é a economia de tempo e de dinheiro. A gente pode resolver uma situação conflitiva num espaço menor de tempo. Às vezes num dia, às vezes numa semana, às vezes em um mês, em alguns meses, comparado com o processo judicial, por exemplo, onde a gente vai muitas vezes levar anos para ter uma decisão, que pode depois ter um recurso e pode ter mais tempo lá dentro. Então a gente sabe muito bem, quem já passou pela justiça aqui, ou que já ouviu também pessoas da família ou amigos, ou mesmo quando a gente vê na mídia, né, processos que às vezes levam 10, 15, 20, 30 anos ou mais para serem resolvidos. Né? As pessoas às vezes nem existem mais, aquelas empresas nem existem mais, aquelas empresas já estão em outra condição e o processo ainda está correndo, não tem uma solução. Ou seja, a gente pode chamar para nós, né, para todos nós, a responsabilidade por resolver. É uma responsabilidade, vai exigir mais da gente, porém a gente tem uma vantagem maior porque a gente pode resolver em menos tempo e economizar dinheiro, né, economizar recursos preciosos, né, haja vista, né, processos de família, por exemplo, onde as pessoas têm recursos,
mas levam tanto tempo brigando pela partilha que esses recursos vão minguando. Daqui a pouco eles, quando terminam de um processo, terminaram ou sem nada ou com muito menos de quando começaram. Então, lembrar que tempo, hoje mais do que nunca, é dinheiro, mas tempo é muito mais do que isso. Tempo é vida, né? Tempo de vida. Isso é fundamental. Não é só pensar nos recursos financeiros que a mediação pode economizar, e ela economiza, né? Pensar também nos recursos de tempo, no recurso de vida, né? A gente poder ter liberdade de resolver uma situação com outra pessoa, que na maioria das vezes é muito importante para a gente. Por exemplo, pode ser uma pessoa da família, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma ex-mulher, pode ser o filho, né? Pessoas da vizinhança com quem a gente convive constantemente, né? E que tem a ver com a qualidade de vida do nosso dia a dia também. Pessoas do trabalho, pode ser um parceiro comercial, pode ser um sócio. Olha que a gente está falando aqui de vida, né? De tempo de vida. Quanto mais a gente consegue, mais rápido a gente consegue se liberar e resolver essa situação, mais a gente pode utilizar o nosso tempo de vida para outras coisas, para criatividade, para evolução, para paz, né? Para poder ter qualidade de vida, para crescer, né? Crescer com qualidade de vida, com felicidade. Isso faz muita diferença. Um outro grande benefício da mediação, outra grande vantagem, é a preservação dos relacionamentos, né? Toda vez que a gente escolhe um processo adversarial para resolver uma disputa, ou se vê numa situação assim, nós estamos, o próprio nome já diz, nos colocando como adversários do outro. Então, muitas vezes, e a gente vê muito isso, né? Pessoas da própria família como adversários, da própria vizinhança como adversários, sócios que montaram um negócio que está indo bem, mas que por um motivo ou outro começam a discordar de várias coisas, se tornam adversários. Eram sócios, parceiros, companheiros ali de trabalho, se tornam adversários. Então, toda vez que a gente escolhe um processo ou se vê na situação de um processo adversarial para resolver um conflito entre eu e o outro, né, sempre está numa relação, essa relação é afetada, existe um desgaste da relação. E, claro, se essa relação é importante, nós estamos perdendo toda vez que a gente desgasta as nossas relações. O que mais faz sentido e mais faz diferença para a nossa felicidade ao longo da vida, e tem uma pesquisa extensa, né, talvez seja a maior pesquisa que já foi feita, longitudinal, né, em Harvard, continuam acompanhando pessoas ao longo de 70, 80 anos. O que faz diferença para essas pessoas, ao final das contas, na pesquisa aponta, não é dinheiro, não é o status, a posição social, né, a importância da posição social dela, e tantos outros componentes relacionados a questões externas, e sim a qualidade dos relacionamentos, independentemente da classe social, independentemente da quantidade de dinheiro. Então, quando a gente fala da mediação, e que fala que uma das grandes vantagens da mediação, um dos grandes benefícios é preservar os relacionamentos, estamos falando de uma grande vantagem, se não a maior e mais importante de todas, né? Que é preservar os relacionamentos. Porque eu com o outro, com a ajuda de um terceiro, vamos conversar sobre coisas que são importantes e vamos resolver dentro de uma atmosfera de colaboração, de olhar para o outro como alguém que merece a minha atenção e que merece o meu respeito e que eu me sinto respeitado também, e que a gente vai fazer esse esforço para a gente poder se comunicar dentro de um processo produtivo e se comunicar dentro de um processo que funcione para que a gente possa ter a solução daquela divergência, que não vai ser a única. Esse é o grande aspecto de reflexão, né? Utilizar um processo colaborativo para que a gente possa ter, ao longo da vida ou ao longo do relacionamento com aquelas pessoas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da pessoa, a vida inteira, né?
poder saber que a gente pode resolver as nossas divergências de maneira construtiva, porque as divergências vão aparecer. E quando elas aparecem, elas ameaçam os relacionamentos. E uma última, mas não são só essas, são muitas, eu separei algumas aqui, as principais, talvez. Né? Outra grande vantagem, outro grande benefício é o maior controle sobre o resultado. Né? Essa imagem aqui é para sinalizar que é como se nós, quando utilizamos a negociação e a mediação, estamos no controle da nossa própria vida, no controle do resultado que vai ser alcançado. Né? Nós vamos escolher o resultado, mas não fazemos isso sozinho, temos que fazer junto com o outro. Né? É como se esses dois pilotos tivessem que entrar em acordo para poder levar esse avião para um lugar onde os dois acham que é importante chegar. Não dá para um só fazer isso. Né? Então, os dois juntos têm um controle sobre aonde eles querem chegar. Na justiça, em processos adversariais, muitas vezes, quando a gente delega, lembra daquele esqueminha, a solução para um terceiro, é o terceiro que vai dizer qual é o resultado. Né? E esse resultado pode nos agradar, pode não nos agradar. Pode agradar um lado só, e aí vai ter uma consequência no relacionamento. Pode desagradar, inclusive, os dois lados, que é comum muitas vezes da gente ver, porque as pessoas estavam querendo muito mais do que aquilo que elas estavam pedindo, e que na justiça, por exemplo, não se pode, não está previsto em lei, né? Uma quantidade, uma miríade de interesses que não estão previstos na lei. E eu, com o outro, é que preciso estabelecer. Né? Por exemplo, como respeito. Por exemplo, como confiança. Por exemplo, como valorização, apreciação, afiliação e tantas outras necessidades nossas, humanas, que não estão previstos somente numa decisão judicial. Por isso, maior controle sobre o resultado. Fundamental. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, então, Alex, de tudo que eu estou falando, eu vou passar um vídeo para vocês, um vídeo de 13 minutinhos mais ou menos, 14 no máximo, pedir a atenção de vocês, quem não assistiu esse vídeo, normalmente a grande maioria não viu, é de um caso real, né, onde a gente tem a situação do que pode acontecer quando as pessoas não entram em acordo, o que acontece quando esse conflito vai para a justiça, e o que acontece quando lá pelas tantas se resolve fazer um parênteses na evolução desse conflito e encaminhá-lo para a mediação, e o que acontece a partir daí, porque eu acho que fica claro nesse vídeo tudo isso que a gente está falando, os benefícios, né, o que acontece com as pessoas, como é que se retomam os relacionamentos, como é que se economiza tempo e dinheiro, como é que se aumenta o controle sobre o resultado daquela situação conflitiva. Então eu vou interromper o meu compartilhamento aqui com essa tela que a gente estava vendo agora e vou compartilhar o meu vídeo. E vou soltar aqui para que a gente possa assistir juntos esse vídeo. Prestem bastante atenção, porque esse vídeo guarda muito do que a gente pode ter como compreensão nesse tipo de contexto, depois a gente pode ampliar para outros, em relação ao que a gente estava falando agora. E aí, nesse momento, eu acho que é importante cada um de vocês aqui fazerem as suas conclusões, tomarem as suas conclusões e reflexões. Vamos lá. O arroz representa a movimentação de uma cadeia
Marcelo, a transmissão está sem som, você deve ter fechado o seu som. Por favor, verifique se foi isso que aconteceu, tá bom? Funcionando. A gente tinha feito aquele teste, mas pode ser que na hora de Eu acho que quando você compartilhar, ele tem aqui algumas funções de share áudio. começou com som e logo em seguida parou o som. Ah, começou com som? Começou com som. Aham, peraí, então, que eu acho que eu sei o que aconteceu. Tá ótimo. Vamos lá. Tá bem, obrigada. Vamos continuar aqui. Deixa eu compartilhar. Já sei o que aconteceu. Vamos lá, vamos voltar aqui e seguimos. Me avisem se vai estar com som agora. O arroz representa a movimentação de uma cadeia produtiva gigantesca em Uruguaiana. O município é o maior produtor desse grão em todo o país. Os maiores rendimentos por hectare no planeta. Hoje nós temos aqui com 8.500 quilos por hectare, que corresponde às mais altas produtividades do mundo. É maior que até nos Estados Unidos. Os silos para o armazenamento do grão fazem parte da paisagem da cidade. Uruguaiana e Barra do Quaraí juntas têm mais de 100 mil hectares plantados. Não se sabe exatamente o número de empregos gerados pela ourizicultura no município, mas é certo que daqui sai em torno de 25% de todo o arroz consumido no Brasil. Mesmo com toda a mecanização, a atividade exige muita mão de obra para setores como as indústrias de beneficiamento, para o comércio especializado em prestação de serviços e produtos relacionados, para o transporte do cereal, a aviação agrícola, de vendas de máquinas, de empresas de insumos, nós estamos falando de desenvolvimento técnico de engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, mecânicos, enfim, uma cadeia extremamente importante e vasta. Só que em setembro de 2010, dezenas de produtores de arroz de Uruguaiana sofreram um duro golpe. Eles venderam parte ou tudo o que colheram naquele ano para indústrias beneficiadoras de grãos localizadas especialmente em Santa Catarina, através de uma intermediadora desse tipo de negócio. Passado algum tempo, na hora de receber os valores, é que começaram a surgir os problemas. Eu afirmo assim, 100% dos produtores foram lesados, algumas indústrias foram lesadas e umas 4 ou 5 ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro. Parecia muito complicado. Na nossa percepção, era uma compra de arroz, uma compra em venda cruzada, né, em que os produtores entregavam arroz para um e o dinheiro vinha pulverizado por várias indústrias. Então, no momento da cobrança, não se sabia de quem cobrava. E algumas indústrias depositavam o dinheiro e não teriam recebido arroz. O dinheiro pela venda de parte daquela safra foi depositado por 3 empresas diferentes no caso de seu Leomar. Qual foi minha surpresa? Dali a 60 dias, as empresas que me mandaram dinheiro vieram já com processo por cima de mim, me cobrando o arroz, alegando que eu tinha recebido dinheiro e não estava entregando 1 quilo de arroz para nenhuma empresa. O agricultor conta que, na época, durante vários dias, precisou tomar calmantes para conseguir dormir. Imagine o senhor, de um dia para a noite, está devendo R$700 mil, sem saber de onde tirar o dinheiro e por quê, sem estar devendo. Entreguei o arroz, recebi o dinheiro, para mim estava tudo liquidado, não tinha mais o que fazer. Só que aí, quando as empresas começaram a procurar, aí que caiu a ficha. O porquê das remessas de dinheiro de empresas diferentes. Alguns produtores venderam suas lavouras e aí os funcionários acabaram perdendo o emprego, né? E o comércio também, as empresas que trabalham com o produtor também não receberam, né? Então, é uma cadeia, né? Foi bastante traumática essa situação. E aí eles descobriram, numa reunião entre todos, o que tinha acontecido. O que contam
é que nesta reunião, agricultores e indústrias e advogados tentaram buscar uma solução. Não conseguiram por mais de uma vez e tiveram até enfrentamentos físicos, chegaram a agressões físicas e verbais, assim, entre todos. Por isso, eles nunca conseguiram resolver. Ingressaram com as ações judiciais. No Fórum de Uruguaiana, a chuva de processos pegou as 3 juízas que cuidaram do caso de surpresa. Aquilo nos angustiou. Começamos a conversar, nós, as colegas, sobre uma forma de reunirmos todos os produtores e todas as empresas, as indústrias de arroz, na tentativa dessa composição, e nos demos conta que nós não tínhamos condições de realizar isso. Nós temos notícia que foram mais de 100 ações buscando o ressarcimento dessas situações. Nós, conversando entre si, achamos que talvez então seria bom utilizar a mediação. Só que o método é novo e a percepção era de que principalmente os advogados poderiam não aceitar. Sentimos que haveria resistência nessa quebra de paradigma. O receio de que essas juízas não querem trabalhar, querem entregar para terceiros a resolução do conflito, e esses terceiros seriam as próprias partes. Era difícil para a gente explicar isso. Achamos que não conseguiríamos quebrar esse paradigma. Tinha resistência de alguns colegas. Tem alguns colegas que eles mais batiam em cima, era em função de correção, de juros, etc. Por quê? Porque como são valores expressivos, no fim de 2, 3 anos, só de juro legal, 1% ao mês, é um valor bem expressivo também. Então tinha alguns colegas que estavam resistentes. A proposta da mediação foi colocada em prática e já nas primeiras sessões os resultados começaram a aparecer. Eu confesso a vocês que eu desconhecia esse trabalho, foi a primeira vez que eu tive condição de participar desse tipo de mediação. E realmente a atuação dos mediadores foi imprescindível para isso. A mediação foi muito interessante, foi importante, porque de uma forma, no meu caso, foi na primeira reunião, primeira audiência, vamos dizer assim, já se resolveu, porque a gente já vem com o espírito de tentar fazer um acordo, e a outra parte também estava com esse espírito. Eu, pessoalmente, não acreditava que a gente teria um êxito tão grande, vamos dizer, tanto em pró das indústrias como em pró dos produtores. No caso deste advogado, o acordo conseguido em uma única sessão beneficiou 7 produtores de arroz. Tinha um cliente que ele envolvia uma soma muito grande de dinheiro, uma soma bem vultosa, onde a empresa era credora desse meu cliente. Ele pagou a empresa e a empresa foi fechar acordos com outros produtores que também foram pagos. E aí girou-se toda a roda, que levou 3 anos e meio praticamente, estava nessa negociação. Numa mediação foram 7 processos, foram resolvidos nessa mediação. Foram 7 acordos num termo único, caracterizando a mediação por múltiplas partes. Havia algumas circunstâncias e alguns processos em que houve momentos que o acordo parecia que não ia sair, e aí eles tinham a calma, a tranquilidade de saber fazer uma cisão, fica com uma parte só na sala, a outra sai, conversa individualmente, busca apaziguar, acalmar, e eles foram realmente muito felizes nessa condução. O projeto ainda está em andamento, mas na maioria dos litígios já foi encontrada uma solução pacífica. De 20 processos, fizemos acordo em 17. 83 processos foram atendidos. Destes 83 processos, posso dizer que 70% deles chegou no entendimento, num acordo. Outros que não chegaram no acordo dentro da sessão de mediação, encaminharam posteriormente petições de acordo para as magistradas. Até agora, nas varas cíveis, a gente não teve nenhuma reclamação, nenhum acordo desses que não teria sido cumprido, todos foram cumpridos. Os mediadores envolvidos entendem que o sucesso da experiência está relacionado com os princípios da mediação e com a importância das etapas que são efetivadas a cada encontro entre as partes. Uma mediação refletia em outros casos, e isso foi muito bacana.
que a gente foi vendo que teve um envolvimento muito grande e as pessoas, os medianos, eles foram trazendo outras pessoas que tinham envolvimento em outros conflitos e que não necessariamente tinham processos ainda. Em Uruguaiana foi fundamental essa intervenção, porque nós pudemos reunir diversos conflitos e manejá-los todos ao mesmo tempo, buscando um alto grau de satisfação do usuário, do jurisdicionado, e dos magistrados e advogados que atuaram naqueles conflitos, naqueles processos. Eles entenderam qual era o alcance, qual era a importância que eles tinham, esses envolvidos diretos, como eles, como protagonistas, de poderem dizer, me interessa resolver desta maneira este problema. Isso facilitou muito o trabalho. E aí sim, as etapas foram cumpridas naturalmente, com muita tranquilidade, e o resultado foi o que todos nós ficamos sabendo aí, muito contentes por sinal. A direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do NUPEMEC complementam a avaliação. Eu atribuo o sucesso desse projeto ao fato de que realmente foi tratado o conflito, que era um conflito de múltiplas partes, que a decisão judicial não atenderia o interesse de todos. Então, na medida em que foram feitas propostas adequadas que serviram para todos os interessados, isso foi realmente aquilo que trouxe o êxito para essa proposta do NUPEMEC. Isso talvez seja uma fase de transição que nós estamos vivendo, porque de alguns tempos para cá, direitos foram proclamados, a cidadania encontrou o judiciário, e o que está faltando agora, é o grande desafio do momento, é que esses direitos são tão saudados que eles se tornem efetivos na vida das pessoas. Esse é um desafio do judiciário. E não é simplesmente com aquela noção estática da justiça que nós vamos resolver. O juiz decisivamente vai ter que ter um papel um pouco diferente. Ele vai ter que se valer desses operadores, de colaboradores, né, dessa rede que vai constituir uma forma de prestar jurisdição, que talvez seja a melhor delas, porque além de resolver o conflito, ela pacifica a relação entre as pessoas. Toda essa experiência acabou tendo consequências muito positivas para a comunidade de Uruguaiana. Diante dos altos índices de acordos conseguidos nos processos, juízes e advogados daqui solicitaram à direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a criação aqui na comarca de um CEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. CEJUSC aqui da Fronteira Oeste, para atender não só a Uruguaiana, como também a Alegrete, Itaqui e São Borja. Já estamos com uma sala cedida pelo município e estamos em finalização dos contratos para a gente poder realmente iniciar a mediação aqui em Uruguaiana de forma efetiva e contínua daí. Até o final do ano nós vamos fazer o curso aqui dos mediadores e assim que possível a AB vai conseguir valores para dividir a sala que nos foi cedida pelo município, fazer as divisórias, e aí nós vamos implementar então nossa sistemática. Enquanto isso não acontece para toda a comunidade da região, pelo menos os produtores de arroz de Uruguaiana, advogados e representantes das empresas já desfrutam dos bons resultados da experiência. Os negócios de compra e venda de arroz, por exemplo, começam a ser reestabelecidos. Depois desse ocorrido, já houve negociações normais, já a comercialização entre empresa e produtores. Se não houvesse essa mediação, teria essa briga aí infindável na justiça, e além disso, hoje estaria tanto a indústria como o produtor de ponta, um brigando com o outro, sem necessidade, coisa que está sendo interrompido com essa mediação. Cessou todo aquele custo que estava se tendo, aquela expectativa de receber ou não daqui a 10, 12 anos. Então, eu acho uma ferramenta muito importante e acho que deva ser, vamos dizer, aprimorada, melhorada e que siga essa ferramenta funcionando na mediação. Então, seguiu esse vídeo, espero que vocês tenham acompanhado. Eu acho que ficou claro aqui, né, como que a gente pode ver na prática. Muitos de vocês já são aqui mediadores, outros são advogados, outros estão
aqui vendo pela primeira vez algum contorno mais específico sobre a mediação, mas realmente não tem como negar. Quando as pessoas perguntam por que a mediação? Por que usar a mediação? Eu gosto muito de uma resposta que eu ouvi na época, o presidente do CPR, que é uma das maiores entidades globais de incentivo, de prevenção e de resolução de conflitos, né, congrega tantas outras empresas que assinam os pactos, e ela faz um trabalho gigantesco de desenvolvimento da mediação, sobretudo dentro do ambiente empresarial. A resposta é: porque funciona. Por que a mediação? Porque funciona. Eu acho que aqui a gente viu, eu gosto muito desse vídeo, desse caso, porque ele congrega exatamente na prática, aqueles benefícios que a gente comentava aqui há pouco, né? Economia de tempo e dinheiro, nas palavras dos próprios empresários ali, dos produtores de arroz, aquele cuidado de voltar o relacionamento, né, preservar o relacionamento. Ali no final também se fala agora, os produtores de ponta, os empresários voltaram a fazer negócios, e que se não tivesse essa mediação, eles estariam brigando aí durante anos, 10 anos. Ou seja, não faz sentido você interromper um relacionamento que pode gerar valor, seja valor relacional, seja valor econômico, seja valor social, seja o valor que for, mas gerar valor. Não faz sentido interromper um relacionamento que gera valor, quando a gente pode utilizar uma metodologia, um caminho que preserva os relacionamentos. Eu gosto muito desse vídeo também, porque ele pega tanto os magistrados, o judiciário, ele pega os advogados, ele fala dos empresários, ele fala dos produtores, ele fala do impacto que gerou, né, principalmente aquele acordo, aquela forma de resolver o conflito na comunidade local. Nós estamos falando de Uruguaiana, nós estamos falando de uma região que produz 25% do arroz no Brasil. É muita coisa. Produz mais do que países inteiros produzem no mundo, né? Ou seja, é um impacto muito grande nos empregados, nas pessoas que trabalham na lavoura, nas pessoas que trabalham no comércio, nos consultores, tudo, no maquinário, tudo, né? Então tem um impacto muito grande, tanto micro, né, numa situação de vizinhos, quanto macro, numa situação como essa que a gente viu, que estava impactando uma cidade inteira, um país muitas vezes, né, ou países, que a gente vê nos acordos de paz. Então, por que a mediação? Porque a mediação funciona. Então, é importante ter curiosidade para entender o que é, ter curiosidade para se fazer a pergunta: por que eu usaria um processo adversarial? Colocando em risco o relacionamento, pagando mais caro, levando mais tempo e perdendo a possibilidade de ter o controle sobre o resultado final daquilo. Por que eu faria isso? Essa é uma outra forma de se perguntar, né? Por que usar a mediação é uma maneira de perguntar. A outra maneira é: por que não usar? Por que não usar um método que pode me economizar dinheiro, tempo, preservar relacionamento e manter o controle sobre o resultado? Essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer. Por que não, por exemplo, dentro dos condomínios, né, por que não usar um método que preserva o valor, né, os recursos gerados pelos condôminos, o patrimônio, preserva a qualidade de vida dos relacionamentos e mantém as pessoas dentro de um ambiente, de uma atmosfera de convivência pacífica e saudável? Por que não usar um método que permite que isso aumente as chances de que esse cenário aconteça? Dentro das relações familiares, né? Principalmente nas relações de casais que estão em processo de separação, que têm os filhos, que envolvem, né, um impacto muito grande nessas crianças. Por que não usar métodos que vão preservar o patrimônio deles,
que vão diminuir o tempo para que eles resolvam algo que é muito importante para eles, e que, sobretudo, para que eles preservem um relacionamento saudável, né, na condução da vida deles dali para frente, principalmente em relação aos filhos. Por que não fazer isso dentro das sociedades comerciais? Por que não fazer isso dentro das empresas, dentro das comunidades, né, sobretudo nas situações de restaurar as relações? Quando se fala da justiça restaurativa e tantos métodos assim, funciona, é importante, né? Temos que seguir nesse caminho. Eu vou voltar, estamos na parte caminhando para o final, fiquem à vontade para também colocar comentários e perguntas. Eu vou compartilhar novamente aqui, Alexandre, a minha tela, para que a gente possa voltar aqui aos slides. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Voltamos. Obrigado, Alexandre. Alexandre é nota 1000. E aí, um esquema que eu gosto muito, esse esquema aqui nos ajuda pessoalmente, individualmente, ajuda institucionalmente, porque pode ser colocado, por exemplo, uma instituição, uma organização pública ou privada, para que ela avalie estrategicamente onde ela está colocando as maiores fichas, os maiores recursos, como é que ela está pensando estrategicamente a maneira de resolver os seus conflitos, né? Isso pode ser colocado individualmente, como organizacionalmente, pode ser colocado como numa comunidade também. Olha, dentro dessas grandes áreas, autocomposição, heterocomposição, autotutela, métodos mais consensuais, métodos mais adversariais e métodos mais coercitivos, que estão todos à nossa disposição, todos têm a sua utilidade, todos têm o seu momento mais adequado de ser utilizado, né? Adequado em relação ao quê? Esse é o ponto, né? Quando a gente olha para essas três grandes possibilidades, quando a gente começa a olhar para a negociação, para a utilização da mediação, não, uma mediação versus arbitragem, mediação versus uma ação judicial, como é que a gente compara, como é que a gente decide de forma inteligente, como é que a gente toma uma decisão de forma inteligente sobre qual desses métodos utilizar? Aqui alguns critérios que podem nos ajudar a fazer essa tomada de decisão. Não só critérios do tipo, a mediação é muito melhor, é muito mais humana, ela preserva os relacionamentos, todos são importantes, né? Agora, muitas vezes os critérios podem ficar mais soltos, vamos transformar eles em critérios mais objetivos, que podem nos ajudar a fazer essa tomada de decisão. Por exemplo, quando a gente olha aqui, né, esses critérios, custos da transação, qual dessas vias, naquele caso, por exemplo, que a gente acabou de ver agora no vídeo, era mais oneroso e menos oneroso, né? Normalmente, aqui dentro do processo consensual, você tem custos da transação, custos para resolver aquela situação conflitiva menores do que quando você vai para um processo adversarial. Controle sobre o resultado. Muito alto quando nós temos a tomada de decisão nas nossas mãos, negociação e mediação. Muito baixo quando a gente transfere para um terceiro a tomada de decisão sobre a nossa vida. Pode ser a nossa vida afetiva, pode ser a nossa vida social, pode ser a nossa vida empresarial, comercial e assim por diante, profissional. Impacto negativo no relacionamento, muito baixo nos processos de autocomposição, né? Muito baixo no ambiente colaborativo, muito mais alto quando a gente começa a andar por esse contínuo, né? Cada vez mais, quanto mais adversarial, mais competitivo, maior o impacto no relacionamento. Recorrência da disputa, esse item é muito importante, esse critério. Por quê? Porque eu posso ter uma recorrência, tá vendo? Baixa quando eu, com o outro, exatamente junto com o outro, e aí eu gero engajamento, porque eu resolvi isso junto com o outro, ele se comprometeu também com a solução, porque aquela solução satisfazia tanto a mim quanto a ele também. Então, não é interessante para ele romper, né? Não cumprir o que ele se comprometeu a fazer. Por quê? Porque também o interesse dele está em jogo. Então, eu tendo a resolver de uma forma mais definitiva aquela diferença. Eu resolvo tanto o conflito ali
jurídica quanto a lide social também, né? Temos mais motivo para ficar alimentando aquela briga, porque a gente resolveu de uma maneira consensual, de forma que fizesse sentido para os dois lados. Agora, se eu tenho, né, uma resolução onde eu perdi e o outro ganhou, eu posso querer compensar. Eu posso querer entrar com uma nova ação, eu posso querer entrar com uma outra, continuar a situação para tentar compensar minhas perdas, tá vendo? Entra num processo de vingança, vamos dizer assim, a necessidade de ficar igual ao outro, né? Ora um ganha, ora o outro ganha, ora um perde, ou o outro quer compensar. Então, a recorrência da disputa é muito maior. É só olhar para os tribunais, como é que um processo dá filhos, né? Se fala, essa ação dá filhos, né? Filhos e filhos e filhos. Os casos de família nem se fala, né? Quando a situação está muito conflitiva, entra tudo, reversão de guarda, revisão de pensão, mandado de segurança, busca e apreensão, uma série de situações, ou seja, nunca acaba aquele conflito, ele só aumenta, ele está sempre recorrendo, aumentando, voltando. E no final, o tipo do resultado alcançado, ganhos mútuos, claro, ganhos para todos que estão ali resolvendo a própria vida, com, né, a decisão na mão, e ganhos unilaterais, e depois perdas mútuas, quando a gente vai caminhando por esse contexto. Que é o que estava acontecendo no caso que a gente viu no vídeo, né? Eles estavam começando a ter perdas mútuas, não conseguiam resolver, tinham que continuar pagando os advogados, pagando as custas, pagando as perícias, sem receber, sem poder investir, sem poder continuar lucrando, né? Então começava a gerar um momento de perdas mútuas, e é como uma queda de braço, vamos ver quem cansa por último. No final das contas, quem cansou por último, no final das contas está tão exausto que não consegue fazer mais nada. Então não faz sentido, não é uma lógica interessante, racional de tomada de decisão, ou seja, usar o processo adversarial só quando for em última instância, só quando for em última necessidade. Começar, sim, sempre, como padrão, pelos processos consensuais. Essa é a mudança que se quer. Essa é a mudança que a mediação nos convida a fazer. E aí, agora, caminhando mais para o final, falando, né, sobre o processo de mediação, a gente poderia dividir. Por que a mediação funciona? Porque a mediação, ela reestrutura a situação conflitiva. Ela reestrutura o processo negocial que as partes estavam usando e que não estava dando certo, por um motivo ou outro, por um bloqueio ou outro, que agora podem, reestruturando, conseguir caminhar, como a gente viu no vídeo, né? Estava caminhando dentro de um processo adversarial muito complicado, intrigado, com mais de 3 anos de percurso, sem as soluções necessárias. Quando se vai para a mediação, se retoma, porém, numa outra base, reorganizado nas conversas, reorganizado nos interesses, reorganizado também. Deixa eu só ver como é que eu estou. Ok. Já vou caminhar para o final aqui, tá, Alexandre? Pronto, deixa eu puxar para cá que eu consigo ver também. Então, olha que interessante, nós temos um início, né, um processo inicial, onde se estabelece ali o que está, né, as pessoas que vão participar, como vai funcionar, qual é a agenda, né, de reuniões, estão de acordo ou não em participar, estão de acordo, pode-se começar com uma pré-mediação, ou pode-se começar diretamente na sessão conjunta, como acontece muitas vezes nos próprios tribunais, a partir dali, na recepção das partes, aonde depois as pessoas, a gente entra numa fase de reunir as informações, as pessoas trazem as suas narrativas, trazem o que está acontecendo, trazem o que elas querem resolver, começam a sinalizar o que é importante para elas, quais são as suas preocupações, suas necessidades, seus interesses. Demonstram ali, sem dúvida, em falas, em objeções, em situações, os seus sentimentos, né? Então, a gente já começa a fazer um diagnóstico a partir daqui, nesse primeiro momento, para ter uma ideia, né, do processo, das pessoas, do problema. Depois a gente amplia essas informações, né? Esclarece um pouco mais o que está acontecendo, tenta entender um pouco mais, monta-se uma espécie de agenda, né? Agenda de resolução daquelas questões que as pessoas querem resolver. Com a agenda pronta,
nós caminhamos agora para uma fase de resolver as questões da agenda. O que a gente faz? Por onde a gente começa? Ponto a ponto, reorganizando aquele processo, né? E aí é onde entra a fase criativa, a fase de pensar em formas, em soluções, em possibilidades para atender os interesses de ambos. Ganhos mútuos. Como é que a gente trabalha com a nossa inteligência, com a nossa criatividade, das pessoas que estão ali, dos advogados que estão ali, acompanhando quando é o caso, para resolver aquela situação onde os dois lados olham para uma solução e falam, faz sentido, essa solução nos atende. E aí a gente pode caminhar para a parte final, onde você tem um acordo, tem um compromisso, ou então você tem a necessidade de remarcar, né, e continuar negociando com outras sessões, avançando passo a passo, ou chega-se efetivamente num impasse, quando as pessoas realmente não conseguem mais se mover dali. Aí é o momento de avaliar o próximo passo, que é, damos entrada numa ação ou não, continuamos a ação ou não, vamos para uma arbitragem, ou seja, primeiro a tentativa consensual, e depois, claro, as tentativas adversariais. Claro que não é só, né, tão cadenciado rigidamente assim, isso é um percurso, né, de altos e baixos, sobe-se, vai, volta, revela-se mais informação, para-se, bloqueia um pouco, faz-se intervenções, continua, amplia-se a possibilidade de entendimento, olha-se por outros ângulos, pensa em outras possibilidades e vai se avançando até que a gente pode caminhar para um resultado. Outra forma de ver, né, o processo, está vendo? Ó, o momento de recepção das pessoas e organização de tudo que vai acontecer ali, explica-se como é que vai funcionar o processo, todo mundo tem a ideia de tudo que vai acontecer ali, como funciona, quem é o mediador, qual é a expectativa em relação às partes dos advogados, o que vai acontecer em termos de funcionamento e logística. Entendimento do problema para depois resolver o problema. Às vezes a gente quer correr tanto que a gente já quer resolver o problema sem ter entendido o problema. Então, esse percurso é fundamental que, em maior ou menor grau, passa-se por aqui nas mediações, né? Outra forma também de ver, tá vendo? Sempre várias maneiras de ver o que a gente faz aqui, o que a gente pesquisa, tenta gerar compreensão, tenta entender as necessidades, interesses, objetivos, quais são as prioridades de cada lado, como é que a gente enquadra, tenta entender o que está acontecendo, reenquadra numa nova perspectiva, monta uma agenda, né? E começa a pensar nas opções de resolver, o mediador ajuda na tomada de decisão, né? Ele vai ajudar as pessoas a tomarem uma decisão que faça sentido com um compromisso ao final, ou eles podem usar as suas alternativas. Caso não fechem um acordo, fazemos o que agora, né? Damos entrada no processo, continuamos com o processo ou não, né? E aí, podemos falar do mindset do mediador? Podemos, depois a gente pode, em outro momento, falar sobre isso. Quero fechar aqui, estou preocupado com o tempo, enfim, fico à disposição para responder qualquer pergunta ou fazer qualquer comentário junto com vocês sobre qualquer reflexão. Quero agradecer muito o convite de vocês. Fiquei muito feliz de poder estar aqui também, dividindo essas percepções. Nós estamos falando de um ponto inicial, mas é um ponto fundamental, né? Entendido bem esse ponto, eu acho que o passo seguinte é mais fácil de ser dado. Então, Marcelo, eu acho que assim como eu, todo mundo aqui ficou com um gostinho de quero mais, né? Porque a cada vez que você traz essas considerações, a gente vai observando que tem muito que aprender, tem muito que aprofundar nosso aprendizado com relação à mediação e a todas as ferramentas que a gente tem que utilizar para poder aperfeiçoar nosso trabalho, né? Muito interessante o vídeo que você trouxe, achei até muito interessante que no início, quando o advogado fala que alguns pensavam nos juros, né? Como que eu vou fazer um acordo e os juros, como é que fica? E a gente percebe muito isso nas mediações, que as pessoas veem a mediação como um lugar em que elas vão fazer concessões. Eu sei que a gente está com o prazo praticamente estourado, mas
Teria como você trazer uma fala a respeito disso, dessa coisa de entender a mediação como um lugar de concessão? É interessante porque, de alguma maneira, você pode pensar em dois contextos. Um contexto de negociação mais tradicional e mais posicional, onde se parte do princípio que você tem que fazer concessões, né? Então, nesse contexto, as pessoas se preparam, e isso é muito comum mesmo, principalmente quando as pessoas estão falando de dinheiro, né, ou valores financeiros, questões assim, desse tipo de divisão. As pessoas se preparam as suas negociações da seguinte forma. Eu penso num valor bem alto para começar, porque eu já sei que eu vou ter que fazer concessões, ou eu entendi que a minha estratégia vai ser fazer concessões, e o outro lado parte de um valor bem baixo, para eles chegarem num ponto médio, né? Então, em muitas situações, principalmente nas negociações mais episódicas, isso acaba sendo o padrão, mas nas negociações continuadas, se eu estabeleço um padrão desse, toda vez que eu falo alguma coisa, você já vai partir do pressuposto que eu não estou falando o meu preço, ou o que eu realmente preciso, né? Que tem margens ali. E as pessoas começam a entrar nessa espécie de leilão, né? nessa barganha. A barganha é muito prejudicial, muito arriscada para o relacionamento. Vendo? Porque eu fico tentando puxar você para o seu limite. Como é que você sai dessa armadilha, normalmente? Né? Você utiliza critérios objetivos. Daí a importância de conhecer muito o método de negociação baseado em interesses, o método Harvard de negociação. Porque ele nos ajuda a entrar numa outra dimensão de negociação. Critérios objetivos são todos os critérios, são todos os aspectos, os padrões que podem sustentar aquilo que você está pedindo. Né? Então, se eu peço um valor muito alto, provavelmente eu não vou ter nenhum critério que vai sustentar de onde eu tirei aquele valor. Né? Porém, quando a gente está negociando, por exemplo, um veículo, a tabela FIPE acaba sendo um critério objetivo. Né? O preço de mercado. O preço de mercado, tanto para mim quanto para você, é um valor justo, vamos dizer assim. Não fui eu que coloquei aquilo, nem foi você. Nós temos uma referência externa. Então, toda vez que a gente fundamenta as nossas opções em referências, em padrões, em critérios objetivos, a gente está saindo da armadilha de ter que ficar fazendo concessões. Porque eu coloco a minha energia para ajudar você a perceber de onde eu tirei aquele valor, de onde eu estou colocando aquela proposta, por que eu estou colocando aquela condição e assim por diante, ou aquela proporção. Aí a negociação fica mais justa, do ponto de vista de trocas, e fica menos cartas na manga, né? Que é o que muitas vezes as pessoas acabam entendendo como padrão, que utilizam até como padrão, mas é um padrão muito nocivo para os relacionamentos. Então, o mediador, quando ele percebe isso, ele pode ajudar as pessoas a saírem desse padrão mais barganha para entrar num padrão mais, deixa eu entender, de onde como é que você construiu essa possibilidade, como é que você está fundamentando essa opção que você está colocando na mesa e que você está dizendo que te atende. Qual é a legitimidade daquilo que você traz para que o outro também sinta que ele não está sendo explorado, passado para trás, ou que existe ainda uma margem que precisa ser explorada. Né? Então, as concessões, em regra, elas muitas vezes vão fazer parte de alguns jogos, mas se você tem um percurso de concessões de margens muito alargadas, a concessão vira um jogo muito perigoso. Né? É mais interessante ajudá-los a entender como que eles construíram e se eles podem depois pesquisar ou se basear em critérios objetivos, externos, independentes, que ajudam eles a persuadir o outro, a colocar aquele argumento, ou a colocar aquela condição de forma mais justa. Entendi. Então tá, Marcelo, quero te agradecer imensamente você ter vindo conversar com a gente, dizer para todo mundo que o Marcelo tem canal no YouTube, ele tem vários vídeos de temas relacionados às etapas da mediação e negociação, e que a gente aprofunda bastante nossos estudos por lá. E podem seguir, fiquem à vontade para seguir, né?
Marcelo, obrigada mesmo, de coração, todo mundo agradecendo você, de você ter vindo conversar com a gente, é uma honra imensa estar aqui, tá? E obrigado boa noite, você, gente, muito obrigada. Parabéns pelo programa. Tá bom, obrigada, gente, vocês terem vindo com a gente nessa, tá? Obrigada, boa noite, Marcelo, obrigada.